Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Lidercast, esse podcast que tem o objetivo de abençoar você que é líder, pastor, ou sonha em liderar, pastorear ou empreender, né? Eu sou Bruno Gouveia, para quem não me conhece, sou pastor, mentor, empresário, e eu já quero dar uma boas-vindas à Suelen. Bom, muito bom, esse momento é muito bom. Hoje eu tô meio rouca, gente. Hoje eu vou pedir perdão pela voz, mas nós tratamos esse momento como muito especial, porque a gente sabe que tudo que é falado aqui é muito valioso, como o pastor falou. Para você que tá aí, que é pastor, que é líder, liderado, empresário, que tá nesse movimento de crescimento e abundância. E para falar disso, hoje a gente trouxe alguém especialista para conversarmos sobre isso. Pode se apresentar. Tudo bem? Meu nome é Leandro Silva, sou formado em administração, contabilidade e especialista em gestão de processos. E se a gente contar a história aqui, essa história vai longa, vai longa. E é isso que a gente vai querer saber já. O Leandro modesto, mas ele é um grande empresário bem-sucedido que veio do São Paulo. Hoje ele está atuando aqui no sul do Brasil, em Santa Catarina, Florianópolis, mas atende seus clientes do Brasil inteiro e é alguém muito bem-sucedido. E talvez você que é líder está pensando assim, mas para que falar sobre empreendedorismo? É porque o reino precisa de investidores, o reino precisa de uma boa administração e de uma boa gestão. E eu já vou pedir para a Suelen começar com a primeira pergunta ao Leandro, a mim. Começa primeiro com ele e assim a gente vai construindo. Vamos lá. Como o pastor falou, só para complementar, dentro da nossa visão de igreja, nós temos um núcleo de empreendedores, onde nós oferecemos, então, ensino, uma atividade diversificada de reuniões, de encontros, que trata dos empreendedores da igreja. Então, você, pastor, que está nos vendo, pense sobre isso, porque a partir do momento que nós tivemos muitos casos, né, pastor, de pessoas que eram CLT, e não temos nada contra isso, mas que tinham um sonho e conseguiram, a partir de então, né, criar relevância e trabalhar aprender, se munir de conhecimento nesse ambiente. E hoje o Leandro atua, né, nesse núcleo dos empreendedores, e eu vejo nisso muito a questão da mordomia, do Senhor entregar algo na mão e estarmos preocupados em servir o reino, né? Para que isso aconteça, eu entendo que existe um chamado. Então, isso na sua formação, como foi, Leandro? Desde criança, bem preocupado com a matemática, com os números, como é que foi isso? Como que nasceu a empresa? Conta um pouco da tua história pra gente. Para começar, a gente tem que colocar a palavra que eu sou improvável. Essa é a primeira frase. Uau. Eu sou improvável. Eu tenho 40 anos hoje, comecei a estudar com 27 novamente. Pra você ter uma ideia, eu tive uma dificuldade muito grande quando eu tinha os 14, os 20 anos, porque minha mãe separando do meu pai, eu tinha que ficar em casa cuidando dos meus irmãos, e aí eu era lavador de carro, manobrista lavador de carro. E você empurrava como podia, né? Aquele jeito, o jeitão que a gente vai falando, junta tudo, trabalha pra comer, vai fazer aquele picadinho. Só que na minha adolescência, eu vou falar assim, um pouco do espiritual e um pouco do profissional, como chegou. Na minha adolescência, eu tive um encontro com Deus aos 13 anos, que foi realmente um encontro com Deus. Aos 12 para 13, fui batizado com o Espírito Santo. A partir dali, a minha vida mudou. Só que você é uma criança conturbada com 13 anos, sem apoio familiar, o que você pensa? Então, eu fui levando. Trabalhava num emprego bom, um emprego que era feliz, né? Ganhava pouco, mas era feliz. Era uma família que tinha ali, 2 horas de ônibus para ir para voltar. Mas sempre tive aquela chama dentro do coração. Aquela chama que ela sempre ardia. E um belo de um dia, com uns 27 anos, eu tinha parado no segundo colegial, eu fiz supletivo. Me deu um estalo, eu acordei, lembro, em 2007. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso acordar, preciso ver alguma coisa. Foi um estalo espiritual. Muitas vezes a gente tem alguns processos na vida que a gente fala assim, pô, mas sabe quando te dá aquele estalo? Sim. O estalo começou um dia como o meu patrão chegou assim pra mim e falou assim, eu lembro como hoje ele chegou assim pra mim, que inclusive trabalhou pra mim, o outro trabalha hoje, ajuda a gente, né, não trabalha. Ele chegou e falou assim pra mim, eu pedi um vale pra ele, foi sexta-feira santa, eu lembro como hoje. Ele chegou assim pra mim e falou assim, acho que foi R$30, eu ganhava acho que 200 por semana, eu não lembro como que era. Ele falou, não vou tirar o vale. Aquele vale seria o vale pra mim comprar o peixe pra sexta-feira santa, pra poder fazer com a família. E ele me deu, mas humilhou. E ali foi a virada de chave pra mim. Eu falei, cara, eu nunca mais vou passar por isso. Uau. Nunca mais vou passar por isso. A partir de hoje, o que eu preciso pra fazer isso? Eu lembro que eu tinha uma motinha. A primeira coisa que eu saí, eu falei, eu preciso fazer um curso. Eu não tinha condição de fazer, eu preciso fazer um curso de graça. E o primeiro curso que eu fiz foi no Sebrae. Aprenda a empreender. Foi o primeiro curso que eu fiz. De lá, na outra semana, eu fiz um supletivo. Você faz em 6 meses, fiz as provas e passei.
E dali começou a minha gestão. E ali naquele mesmo ano que eu voltei a estudar, eu voltei para a igreja, que tava com aquelas indas e vindas. E foi muito forte aquele ano quando eu voltei para a igreja que o céu veio para mim e falou assim: "Olha, eu vou te fazer isso". Eu falei: "Mas não acredito que isso vai acontecer". Eu naquela época tinha acabado de passou uma migração. O trabalho que eu trabalhava ele era um estacionamento ali no Brás, que lavava carro. A Feira da Madrugada veio da 25 e aí valorizou o espaço. Então o dono não teve o que fazer. Ou ele fazia alguma coisa ou entregava o ponto. O que ele fez? Montou o shopping box ali na 25 de março. E 3 meses ou 4 meses antes já tinha me dado aquele estalo. Aí eu fui fazer administração. Então, tipo, virou a chave junto. Uau. E ali, por exemplo, de lavador de carro manobrista, eu comecei meio que ser um gerente de um shopping, que fazia tudo. Cobrava, lidava com clientes, fazia vendas, fazia administração, tomava conta de colaboradores. E isso foi andando, né? Andando. E, novamente, a gente se encontra com um processo espiritual. Em 2009, novamente, ali com Deus, num período de oração que eu tive, o céu falou: "Eu vou te dar uma contabilidade". Eu não acreditei em 2009. 2010. E ele me deu plano ali espiritual. E naquele momento eu vivi uma fase espiritual, que a gente sempre fala que é fase espiritual muito importante, muito dependente, muito aquele primeiro amor, aquela coisa de... E muitas coisas que o céu falava comigo eu não acreditava. Só que é que nem o Thiago Brunet fala, né? Ele te mostra o final, mas te mostra o processo. Eu achava que ia ser aquela coisa bonitinha. Não, mostrou fazer. E também não acreditava muito, porque foi um plano muito além de mim. Uma pessoa que tinha um gol Você sentiu quadrado. improvável mesmo diante da situação, né? Resumidamente ali, a gente terminei administração, Colombo Grau, fizemos contabilidade e aí depois gestão de processos. E ali dentro do foco na dependência, assim, carregando principalmente a vontade do céu e ao mesmo tempo sendo ali no torno, passando pelo torno. E aí a gente sempre fala que muitas vezes a oportunidade ela não vai vir empacotada para você. Ela vem em forma de um problema ou de uma decisão. Você tem duas coisas. O céu ele vai te provar em duas vertentes. Ou ele vai te dar um problema muito grande, que vai chegar para você um problema muito grande, você fala: "Cara, isso vai te tirar do seu normal, isso vai te fazer olhar para outras, ou chegou o meu final". Ou você corre atrás. Ah. Como eu não ia correr atrás porque eu tinha uma vida cômoda, não tinha expectativa de vida, chegou o problema. E esse problema persistiu, esse problema. E foi ali que foi onde abriu a porta da contabilidade. Como começou isso com a porta da contabilidade? Nós tínhamos um shopping box ali na rua Monsenhor de Andrade, na Feira da Madrugada, coração do Brás ali, e não tinha alvará de funcionamento prédio. Nesse momento, rodamos 2 anos ali trabalhando, ali era uma fonte de dinheiro ali pros donos, e eu tava feliz porque tinha mudado muito o up de vida, achando que a casinha tava tudo ok, tudo muito bom, e o fiscal foi lá e multou a rua inteira, porque não tinha alvará de funcionamento. Em São Paulo, 10, 12, 15 anos atrás, o alvará de funcionamento ele era direto Com fiscal. com o fiscal. Aí ele falou assim, ó, aí tinha uma pessoa que chamava, acho que chama Aloysio, eu não lembro o nome dele, chama Aloysio. O dono da empresa procurou o Aloysio e falou assim, ó, 6 meses para poder tirar o alvará de funcionamento, 6 meses ia fechar. E aí ali tava bombando o pessoal, né? Nesses 6 meses, o cara que foi contratado como consultor falou assim, olha, só tem uma possibilidade de eu te entregar esse alvará de funcionamento. Foi na época que abriu o MEI. Se 50% dos boxes aqui tiver um MEI, a prefeitura não pode fechar, porque tinha uma força de alvará. Quando você abria um MEI, saía 6 meses automaticamente o alvará de funcionamento. Aí, o dono chegou pra mim, taca Leandro, sai abrindo MEI pra todo mundo, eu fazia administração. Pra não perder, 50 boxes, todo mundo abriu. Prendi uma semana a abrir. Tinha um notebook rosa que não tinha notebook. Abri. Quando depois de 30 dias, o pessoal começou a me perguntar o que eu faço com isso agora. Porque até então, a dor era o seguinte, abra MEI para que o shopping não fecha, porque aqui é a sua fonte de renda, que foi um problema que foi lançado na minha mão. E a partir dali, eu abri, resolvi e larguei. Aí o pessoal começou a me perguntar, mas o que eu faço com isso? Aí eu olhei... Como é que paga as guias? Como é que paga as guias? Aí eu falei, era R$24 por mês, falei, eu vou cobrar R$20 por mês e vou entregar essas guias aqui. Não tem nada a perder, comecei. No terceiro ou no quarto mês começou a aparecer as oportunidades. Preciso de emissão de nota. Foi bem na época que passou a transição da nota do papel para nota eletrônica. Preciso registrar um funcionário, mas eu não fazia, não sabia. O pessoal falou assim, você é contador? Eu tava no último semestre e falou assim, sou. Profetizando já, né? Mas não era. E começou aí, tanto é que eu me formei em administração e já fui automaticamente para contabilidade. E aí começou a história como contabilidade. Aí vou vindo as primeiras demandas, registro, emissão de nota, e começou todo aquele histórico. Que legal, Leandro. Eu percebo, para quem está nos ouvindo, né, até para o pastor, para o líder, ou para o empreendedor dessa igreja aí que está me ouvindo, que às vezes a gente
menospreza pequenas oportunidades que a vida nos dá, mas eu sempre costumo falar que dentro das pequenas oportunidades, quando nós valorizamos, Deus tem muito, Suelen, para acrescentar, né? É igual a parábola dos talentos, né? Aquele que recebe um e esconde por achar que é pouco, acaba sendo frustrado e perdendo até o pouco que tinha. Mas aquele que age com seriedade, com maturidade, com intencionalidade, quando ele tem muito, ele multiplica e ainda recebe daquele que não tem. E talvez muitas pessoas perguntam, na vida de alguém que é bem sucedido é fácil, mas é porque quem vê o filme não vê os bastidores. Não é mesmo, Suelen? Fala aí. O pastor sempre fala sobre isso, né? Não despreze os pequenos começos, né? E não é só sobre desprezar, no caso do Leandro, além de não desprezar, ele aproveitou esse pequeno começo, mas eu percebo o senso criativo de Deus já dentro do Leandro, né? Então, como foi importante você ouvir a voz do céu, mesmo sem saber. E aí eu lembro da história de Abraão, que ele fala, só sai. Só né? vai. Só vai. Então, você confiou nessa voz e Deus te deu uma estratégia. E quando nós falamos de empreendedorismo, nós falamos muito sobre estratégia, sobre um plano, sobre uma visão, né? Então eu percebi na sua história que a visão foi sendo dada. É como se Deus fosse um arquiteto e fosse abrindo a planta, né? Dessa visão para você. E a partir disso, a sua preocupação, e como você usou o termo, né? Eu já profetizava, já era, né? A sua preocupação, além de olhar para aquelas pessoas como você comentou, não poderia fechar aqueles boxes. Em algum momento seu coração se preocupou também? Tipo, são pessoas, eu não posso permitir que um desemprego bata a porta dessas pessoas. Em algum momento isso gerou no seu coração? Talvez sim, talvez não, porque foi uma comoção em massa. O dono, para não perder o prédio, Você para não perder o emprego e todos os outros lojistas junto. Uhum. Então ali foi meio que uma força de um time ali, foi uma Uma comoção. unidade, né? Eu acho que é aquilo que eu falei até no domingo Sim. sobre a mirra, né? Que ela precisa ser esmagada e quando todo mundo tá sendo esmagado, a gente precisa se unir. Se você tá falando que tem que fazer assim, eu vou fazer, para não fechar meu box. Porque naquela época eles vendiam muito ali. Então o pessoal não queria perder o poder financeiro. E aí, dada a oportunidade, falando como você falou, foi norteando, uma das primeiras coisas que eu tive que ter como, assim, no início da contabilidade é porque ninguém quer pagar imposto. Uhum. E chegou um momento que os ônibus, como era do Brás, os ônibus começaram a ser parados na estrada. E o povo comprava mercadoria sem nota. E aquelas pessoas que vendiam lá foram obrigadas a emitir nota para não perder os clientes que compravam. Olha que loucura. E eu já estava nesse processo da contabilidade, e bem na transição da nota do papel para a eletrônica. Que foi ali 2009, 2011, 2012, eu não me recordo direito ali da entrada do SPED fiscal. E o que acontece? A pessoa chegava assim, pra você ter uma ideia do perfil do lojista, que na época eu fiquei um bom tempo atuando com contabilidade e gerenciando shopping. O cara chegava assim, sua loja tem quanto aí? Sei lá, tem 200 mil, eu vou levar tudo, mas eu quero nota. Pra poder transportar. O pessoal daqui, inclusive, do Sul, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Aí o cliente chegava desesperado, o pseudo contador ali, administrador, vamos resolver. E isso aconteceu. Tu foi aprendendo na prática, na verdade. dor. Na dor, no Na dia dor. a dia. Tipo assim, Na dor. veio a oportunidade e eu acho que muitas pessoas, líderes, empresários, empreendedores, pastores, às vezes eles não começam pelo medo. Mas uma das coisas que eu falo sempre aqui, eu bato que liderança é uma posição que a gente só fica pronto quando entra nela. Se a gente quiser se preparar muito antes, a gente nunca vai se sentir pronto o suficiente para começar. E eu vejo que muitas pessoas tinham uma capacidade, que estão vendo aqui esse podcast agora, de empreender, de ter a iniciativa, mas elas ficam com medo de como é que vai ser. E eu acho que no meio do caminho as coisas vão se desenrolando. Mas eu tenho uma pergunta muito boa para o Leandro, que eu queria que ele me respondesse, né? Hoje o nosso público são líderes, pastores, voluntários, e dentro dessas igrejas existem pessoas também que querem empreender, né? Que querem ter seu próprio negócio, né? Hoje, um empresário, por aquilo que você já construiu nesses anos, que não faz muito tempo, faz uma década, um pouco mais de uma década, e a gente já vê você construindo algo bacana para você, para sua família. E eu queria perguntar para você o seguinte, Leandro, alguém que tem um sonho de empreender, ou um empresário que está dentro de uma igreja, e ele tem o desejo de crescer também financeiramente para ajudar o reino, o que essa pessoa precisa ter de competência, de técnica, de habilidade? Por exemplo, um empresário bem-sucedido, do meu ponto de vista, vai ter tais pilares, eu queria que você falasse um pouco daquilo que você acredita tendo sucesso na vida empresarial.
Trazendo pelo lado espiritual, o primeiro passo, eu acho que todo cristão, evangélico, que tenha vontade de empreender, ele tem que estar pautado em Salmo 139. Todos os dias da minha vida foram teletransportados diante de ti. Ainda antes que eu fosse formado, tu já me conhecia. Então, se você faz um enquadramento em Salmo 139, você descansa no coração do Senhor, porque ali gera o seu propósito. E quando gera o seu propósito, a gente retroage no início da conversa. Legal. Porque não vai ser do jeito que a gente quer, vai ser do jeito que o céu preparou. Só que você tem sabe que o final vai ter essa água cheia aqui. Então, qual que é o primeiro propósito? Que a pessoa esteja alinhado no coração do céu. Como falar alinhado? Como que eu vou descobrir a obediência do céu? As coisas fluem. O céu fala com você, o céu te dá, por exemplo, sinais. Então, tem pessoas hoje que têm um chamado para empreender, não empreenderam porque tem medo de sair do comodismo. Tem pessoas que querem empreender, mas ainda não têm experiência de lidar com dinheiro. E você tem que passar por essa fase, que eu aprendi a lidar com dinheiro, eu aprendi a lidar com o céu. Então, é uma tríade isso daí. Porque o restante é como a Suelen falou, sai da sua terra. Sai Abraão. Porque assim, você vai dar o passo e o céu vai ser o seu chão. E nesse carruar de andada, você vai complementando e entendendo o dia a dia. Porque você imagina, pega Davi ali, eu sempre falo isso, muito importante. Foi lá ungido, já guerreava, foi líder. Ele tinha tudo para se votar contra Saul e falar assim, cara, o meu trono tá aqui, é meu. Mas no final, antes de ele reinar, ele foi lutar as guerras de quem? Dos filisteus. Você imagina a cabeça de Davi. Tem uma promessa, sou guerreiro, matei Golias, sou o cara, e vou ter que lutar o rei Aquis, fugir do rei Saul, que ele poderia fazer. E ele ficou 1 ano e 6 meses em Ziglag, Ziglag não, Keila, se eu não me engano. Me corrija se eu estiver aqui. E lutou as guerras do rei Aquis, o maior inimigo de Israel. Tem hora que para você começar a empreender, para tomar o propósito que Deus vai dar na sua vida, você precisa fazer algumas coisas que estão fora da tua rotina. Que estão até fora do seu padrão de vivência. Você imagina Davi falar assim, olha, eu tenho que ir lá lutar as guerras do rei Aquis, teve. Uma outra cultura, uma outra guarnição de guerra, é uma nova habilidade que vai ter que aprender, né? Então isso é importante demais. O Leandro comentou no começo sobre uma ferida de humilhação que fez você criar uma potência e ir em busca de, né? Pastor, você fala muito sobre isso, assim, sobre você aproveitar aquilo que é te dado para te impulsionar, né? Essa questão da ferida de humilhação, todas essas outras feridas, abandono, tudo isso que a gente vê da alma, assim, como que a gente pode tratar, pastoralmente falando, para que, né, que seja usado para impulsionar a gente? Eu acho que quando a gente sabe o nosso propósito e o nosso chamado, eu acho que tudo que vem contrário vem para nos impulsionar, né? Nós vamos ver José. José, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele foi caluniado na casa de Potifar, ele foi esquecido dentro da cadeia, mas a gente não vê José se vitimizando, pelo contrário, ele consegue enxergar Deus em cada oportunidade. Então eu acredito que a deficiência hoje do brasileiro, não é só do cristão, do brasileiro, é ele ver o problema ou a dor que causaram dele e ele fazer disso o seu berço para se vitimizar. Só que uma das coisas que eu tenho entendido e buscado é que a dor do meu passado, ela não vai resolver meu futuro. Então eu preciso pegar o meu passado e a experiência daquilo que eu vivenciei negativa e fazer com que aquilo se torne um impulso para uma mudança de realidade, que foi o que o Leandro viveu. Leandro, dentro disso que a Suelen falou, como que você lida com essa questão de quando alguém, hoje você tem um sucesso naquilo que você faz, hoje você é bem sucedido, tem uma estrutura financeira, familiar, é casado, tem empreendimentos, negócios, mas quando ninguém acreditava, você buscou em Deus, eu sei, mas qual foi o sentimento e valeu a pena, às vezes, aquela humilhação naquele momento? Se talvez não fosse aquela humilhação, você nunca tinha saído daquele comodismo. Como que você lidou com a dor daquilo que te fizeram? Eu sempre falo que essa questão da dor não aconteceu, é uma questão assim de um estalar de dedos. Sabe quando você precisa acordar para alguma situação que a chave tem que virar? E a chave virou ali para mim e eu entendi que na rotina desse período de 8 a 9 anos que eu fiquei, ou 6 anos, que é tanto, eu não me recordo direito, fazendo sempre a mesma coisa. Então ninguém acreditava. A pessoa dava risada da minha cara, aprendi de contador. Eu lembro que os contadores que iam lá, e hoje, todas as pessoas que um dia passaram diante do meu caminho, eu sempre falo assim, ó, hoje, eu sempre até brinquei esse dia com a minha esposa, falei com uma pessoa assim, ó,
Sempre essa pessoa que vai querer me humilhar, daqui a pouco ela volta pedindo ajuda. Uhum. Ou ela volta precisando de alguma coisa. E eu acredito que você deve ter o coração que ainda serve essa pessoa também. Sim. Então, Porque também tive momentos de pessoas que me abraçaram também. uhum. Nesse dia a dia, nessa disciplina. Por quê? Voltando no gancho que você acabou de falar, o que acontece? Essa dor me motivou a voltar a estudar. Mas se eu não tivesse voltado a estudar, não tinha feito a faculdade. Uhum. E não estava preparado para o dia da oportunidade. Uhum. A mesma coisa como o Davi chegou lá. Como ele foi lá para derrubar Golias? Para levar queijo para os irmãos e mandar um recado. É. Então, ele estava preparado para aquele dia. Então, muitas vezes, quando a gente fala que algumas coisas aconteceram nas nossas vidas, são coisas que a gente não entende porque está sendo agora. Mas o dia a dia ele vai te transportando. Vai cooperando. Ele vai cooperando. Então, assim, eu tomei muitas porradas ali no centro de São Paulo, com funcionários, com colaboradores, mas porque eu precisava ter essas dores para administrar hoje, para entender hoje o que é para ser feito. E eu falei, pô, agora que o negócio vai andar, tá dando errado, parece que era uma coisa que você dava 2 para trás e 2 para frente. Mas não, ali no primeiro momento era perseverança. Eu precisava rodar aquele período, ter aquela carga hoje. Tinha dia que eu trabalhava 15, 20 horas por dia. Uau. Tinha dia, eu já cheguei a dormir várias vezes no escritório, dormir de não ir para casa. Mas aquele período era necessário. Uhum. Eu corri por um tempo e depois eu descansei, não descanso por um tempo. Aí aprendi a administrar, mas eu tinha que ter aquelas dores. E voltando para esse assunto, a gente precisa ter esse momento. Ah, mas vai ficar 5 anos trabalhando direto? Vai, precisa. Você precisa estar no operacional para poder entender. E eu sempre costumo falar dentro das consultorias que essa história de que a gente não pode estar no operacional não é uma realidade tão clara, porque tem momentos e tipos de cliente que só tu vai ter o controle. Então, tu pode não ter que fazer o operacional, mas tu precisa entender do operacional para entender que o time que tu tá formando vai ser competente. Tu concorda com esse ponto de vista? Plenamente, e concordo com esse ponto de vista e ainda falo que tem que ser intencional. Uhum. Porque se você precisa crescer, você precisa treinar pessoas. E se você não é intencional para as pessoas que você contrata ou para o business plan, porque assim, ó, a gente volta um passo para trás. Eu nunca vi e nunca verei alguma pessoa que chegou e falou assim, olha, eu montei o business plan, que é o plano de negócio, que é tão famoso na faculdade, ele desenha um plano de negócio, pega o dinheiro e acontece. Não. O empresário brasileiro, ele não começa assim. Pode ser que nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, mas no Brasil não, começa assim. A ideia, coloco lá a força que eu tenho, eu peguei o cartão emprestado da minha avó, comprei umas mesas, peguei 10 mensalidades antecipadas com o cliente, que eu dou um abraço pro Shell, pro Thiago da TDC, que me apadrearam. Legal. Me anteciparam 1 ano de mensalidade e eu aluguei uma salinha no fundo, peguei os meus primeiros notebooks e contratei a primeira funcionária, que foi a Ana. Só que eu já não tinha os clientes, mas eu já sabia que ia chegar. Uhum. Eu me precavi para isso. Uau. E nesse primeiro momento foram uns momentos de dores. Porque a gente pensa, virei a fase, não vai acontecer, você vai aprender. Você vai aprender. Não é tão fácil da noite pro dia, né? Primeiro que na faculdade não te ensina contabilidade. Então, uma pessoa que é formada como contabilidade hoje, ele não sabe o que é a vivência. São 2 mundos distintos. O contador que se forma na contabilidade de faculdade e o contador que se forma no dia a dia. Uhum. Porque o contador hoje ele é o médico das empresas. Então, por exemplo... Explica melhor nisso, que eu gostei dessa expressão. O contador é o médico das empresas. Até para que, se alguém conhece, alguém que trabalha com contabilidade ou quer crescer dentro dessa área, possa ouvir isso, que eu acho que isso é muito interessante. O contador, repete para mim, pode construir tua ideia? O contador ele é o médico das empresas. Entre partes, juridicamente não é isso que acontece. Porém, o governo acaba tendo seu sócio na operação. Então a gente sempre fala, você vai abrir uma empresa, não tem um sócio. Tem um sócio sim. O governo ele é seu sócio. Através do regime tributário, Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real. Ele vai morder uma fatia do seu faturamento. Só que existe uma regra, existem vários formatos. No Brasil são mais de 329 mil leis, regras e legislações tributárias. Fora as que mudam, que já estão as antigas, fora as novas que vão chegar. Como é que você constrói um jogo com mais de 300 mil leis? É impossível. Até o auditor da Receita Federal não consegue pegar isso daí. Então, a partir do momento que você entra e cria uma estratégia, o que é a estratégia? O diagnóstico. E todo empresário, voltando do começo, quando ele começa pequeno e ele cresce, ele tem dor. Sempre vai ter uma dor. O mau planejamento tributário que não teve, gestão de processos, aquele funcionário antigo que já mudou a visão dele, que tá desde o começo, ele fala assim, mas esse cara aqui andava de chinelo comigo, agora o cara não aceita, tem que trocar. A vida é feita de ciclos. E chega uma hora que você tem que pausar isso daí e vai tirar uma dor muito forte. Onde nós entramos não só com a estratégia tributária, mas também com o processo da empresa. Porque, por exemplo, hoje... Vamos pegar alguns cenários, inclusive de uma reunião hoje. Um cliente, vendedor de calçados no Mercado Livre, faturamento aproximadamente de 1 milhão por mês, né? E no Simples Nacional. E aí a gente se debateu. Como que esse cliente ele vai melhorar
o posicionamento dele, porque hoje fluxo de caixa é o ar da empresa. Se uma empresa não tem capacidade de fluxo de caixa, ela não paga conta. E todo dia tem conta para pagar. No meu financeiro, todo dia me mandou o relatório semanal e o diário. Todo dia tem conta para pagar. Então você tem que ter um fluxo de caixa saudável. O que é saudável? A capacidade de pagamento das contas. Que isso não acontece. Senão você não tem paz para poder empreender. E voltando nesse assunto, quando nós fazemos o diagnóstico, é como se fosse um exame de sangue, um raio-x, o pulmão. Aí fazem, tá com febre, por quê? Por que você quer vir no médico? Mesma coisa, só cria esse diagnóstico. Quando a gente cria esse diagnóstico, entende para onde você quer ir. Porque tem empresário que quer ficar onde ele tá e tem empresário que quer crescer. É a mesma coisa, você vai numa academia, o médico vai falar assim, mas peraí, você quer emagrecer segurando a boca ou você quer emagrecer treinando? São duas coisas distintas. O que é melhor? Treinar ou segurar pela boca? Para quem já tá fora do peso. É melhor treinar. Então, você aplica algumas estratégias, mas isso envolve no dia a dia da empresa. E deixa eu te perguntar algo, né? Essa pergunta vai ser no final, mas vou antecipar. Tem um contato seu para alguém que está ouvindo isso e, cara, estralou, sei lá, tem um contato profissional da tua empresa que essa pessoa possa se contactar com a tua empresa para pegar um diagnóstico, algo assim? Tem isso aí, Leandro? O WhatsApp, que eu não lembro de cabeça, que eu sou péssimo. Mas depois vai estar aqui na descrição desse vídeo aqui. Já aproveita você que está aqui e curte, comenta e começa já a se inscrever para estar ligado em todas as semanas, toda quinta-feira sai um conteúdo como esse, tá bom? Já vai estar aqui o WhatsApp aqui da empresa do Leandro. É muito número, muitos clientes, então falta isso, né? Mas, Su, eu quero passar para você, mas eu tenho algumas perguntas assim muito legais para fazer para o Leandro. Eu sou pastor de igreja, ele é empresário, né? Eu, apesar de ter empresa, a minha força e a minha energia não é na empresa, é no reino, é nas pessoas. Mas a maioria das dores que os pastores me procuram para pedir conselho é para falar assim, olha, pastor, aqui na nossa igreja é difícil, o povo não contribui, o povo não colabora, os empresários não investem, e você é um empresário, porque aqui a gente fala de pastor para pastor, de líder para líder, mas agora, como que esse pastor pode entender a mente do empresário que não contribui? O que ele pode melhorar? O que deixa um empresário inseguro de contribuir numa igreja, Leandro? Eu sei que a gente mudou um pouco agora o cenário, mas é para que esse pastor que está me ouvindo também entenda um pouco, e eu queria que tu abrisse o coração. Você como empresário, você como ovelha, o que você enxergou na tua vida? Quais são as resistências que são criadas que as pessoas não contribuem, que esse pastor pode ajustar com uma ideia, com uma dica, para que a gente possa ver o plano de visão também de quem é empresário e que às vezes tem medo de investir no reino de Deus? É uma pergunta bem... extensa e polêmica, mas vamos lá. Mas uma pergunta voltada pelo lado espiritual e pelo lado profissional. O primeiro passo, hoje a gente tem uma visão muito deturbada de ofertas de dízimo na igreja. Pelo cenário que a gente tem no Brasil, fora do Brasil. Só que, a partir do momento que você, dividindo parte A e parte B, o empresário fala assim, eu tive tanta dor de cabeça para chegar onde eu cheguei, não vou pegar meu dinheiro e colocar lá, o pastor pega... A gente tem essa... de pensar isso. Inclusive, até o vídeo de você, teve membros que falaram, deixa eu ver da onde que veio esse pastor, relatório, né? Então, isso tem essa primeira barreira do ser humano, porque o ser humano compra com os olhos. Ele olha para você, ele te compra. Inconscientemente, você compra. Eu tô falando que você tá me comprando. Sim. Só que você tem um lado humano e você tem um lado espiritual. Então, a primeira coisa, você é uma pessoa transparente. Como o senhor é na igreja, como o senhor ativa as coisas na igreja, mostra, processo. Não precisava de tanta explicação, mas isso dá uma tranquilidade para quem tá ajudando. Sabe que ele é pro reino, entendeu? Só que a gente vem para um viés um pouco mais adiante. A Bíblia fala da generosidade. Se você pegar lá em Deuteronômio, Números, a primeira coisa é a generosidade. A partir do momento que eu entendi que eu sou improvável e eu cheguei onde eu cheguei por generosidade, que foram pessoas que foram me estendendo e Deus foi me dando oportunidade, não é que você contribui para receber. Tá no seu DNA isso daí. É por gratidão. Por gratidão, tá no seu DNA. Se eu não me engano, acho que é Deuteronômio, no número, se fosse, olha, acho que é quando caíres lá do pé do teu fruto, deixa que as pessoas peguem. E sempre, em cada ensinamento ali, ele vai falando da generosidade. Vocês não vão dar, vocês não vão pegar emprestado, vocês vão emprestar. Só que existe um momento de você começar a emprestar. Não é no começo. Então você tem alguns tipos de empresários. Aquele que está começando, aquele que está se estabelecendo, aquele que já cresceu, aquele que está numa altitude maior, entendeu? Porém, contudo, entretanto, esse momento de generosidade dá oportunidade para outros empresários que já praticam isso na igreja. Muitas vezes, vindo da liderança, não é que não soa bem,
quando não tem explicação como a do senhor. Sim. Mas o empresário mostrando para Sim. outros empresários. Os resultados, os benefícios, e ainda que não tivesse resultados, mas como aquele ambiente é importante, né? O que tu percebe também, Suelen, dentro dessa generosidade? Compartilhe conosco. Essa questão toda, né? O Leandro colocou muito bem. Para quem é pastor, eu acho que essa transparência e essa preocupação em mostrar o que está sendo feito, como está sendo feito, é muito importante. O Senhor tem uma didática, usa todo o culto de ceia para apresentar. Então, eu percebo que muitas pessoas fazem questão de ver para realmente ver aonde está, né, sendo aplicado. E essa parte de membro, né, eu entendo, como o Leandro falou, existe o lado espiritual e existe o lado prático. Então, a gente vai voltar em uma frase que a gente já falou, mas tem uma outra aplicação. Não despreze o pouco. Na Bíblia tem a viúva que só entregou o que tinha e eram só 2 moedas. Não despreze. Às vezes a gente fala, não, mas hoje eu recebi R$150 de 2 aulas particulares que eu dei. Então, se eu for fazer o meu dízimo, são só R$15. São só R$15. Mas são os R$15 que vão preparar a minha cerca, sabe? Que vão fazer o meu coração se alegrar em ser generosa, em ter entendido que aquilo que Deus me proporciona, eu posso devolver, independente do número, independente da capacidade máxima ou mínima, que é o que o Leandro falou. Existe um momento para todas as coisas. Aqui são só, mas depois o processo da generosidade, quando você é fiel no pouco, eu acredito que o Senhor é capaz, sim, de te colocar no muito, né? Eu penso, eu quero até pedir a opinião do Leandro sobre isso, e para o pastor que está nos ouvindo em casa, que não há bênção que desça do céu que resolva uma vida mal administrada. É uma das verdades que eu carrego, né? Então eu acredito que hoje muitas igrejas têm uma má administração. E não é nem porque o pastor é um cara ruim ou ladrão, mas é porque às vezes ele tem até vergonha de ser transparente pela má administração que ele tem com o dinheiro, né? E eu acho que não é só sobre o pastor e a igreja, mas é sobre o empresário também que administra mal. Leandro, qual o conselho que você dá para quem está começando agora, seja empreender, seja liderar, acerca da administração? Como ter uma boa administração, Leandro? Tu falou que tu é esse cara que dá o diagnóstico, que olha e vê, mas isso na prática hoje, o que essa pessoa que tem um MEI, tem um Simples, tem uma empresa maior e está enrolada com faturamento, gente que não sabe precificar, gente que não sabe quanto que entra, quanto que sai, enfim, não tem fluxo de caixa. Como dar dicas práticas agora para esse empresário, Leandro, para organizar a empresa dele e a vida pessoal? Se eu me perder, você me puxa aqui que eu quero responder uma dentro dela. Tá. Ela disse sobre o pouco. Eu comecei com R$20. Um cliente que me pagava por mês. Hoje eu tenho um cliente que me paga 12, só um cliente por mês de mensalidade. Então eu tenho uma ideia do parâmetro. Uau. Então eu tenho um cliente que começou no R$20, eu tenho um cliente que me paga 12. Tem cliente que paga 15 de mensalidade, como contabilidade. Então, assim, foi aquele pequeno começo que me capacitou a chegar nisso aqui. É isso aí. E aí, voltando a um outro assunto, quando eu estava no processo de transição de morar aqui em Florianópolis, aqui no norte da ilha, eu tive um escritório aberto que atendia clientes aqui. Eu tinha 82 clientes aqui. Então eu falei, Deus me deu uma palavra, eu vou morar em Florianópolis e vai acabar São Paulo e vou ser feliz lá no norte da ilha. Chegou uma hora que eu, com 82 clientes, com funcionários aqui, ali em Canasvieiras, o céu falou assim, entrega tudo. Eu falei, como entrega tudo? Eu falei, entrega tudo. Eu tô falando pra você entregar tudo. O escritório entrega tudo. Eu fiquei com 4 clientes de 82. Entreguei. Entreguei aquela dor no coração, já sabia. Obediência. Falei, vou ter que voltar pra São Paulo de novo. Meu coração já tá aqui, vou morar aqui. Falei, no mesmo mês que eu entreguei, entrou esse cliente de 12 mil. Olha aí. O mesmo cliente, no mesmo mês, o que representava 82 clientes aqui, entrou 2 que supriu. Olha aí. Fez assim, foram 3 que representava 82. Legal. E eu entendi e aí começou a migração pra cá. A pergunta de novo, pastor. A pergunta que eu queria te fazer é, dentro da administração, eu falei que não há bênção que desça do céu que resolva uma vida mal administrada. E tem igrejas que têm uma má administração, por isso que o pastor não é nem que ele roube, não é nem nada disso, mas é porque ele fica com vergonha
porque ele é alguém enrolado, que não sabe lidar com dinheiro, assim como no meio secular tem empresas que são enroladas, o empresário que não sabe precificar o seu produto, não tem fluxo de caixa, não sabe entrada e saída. Leandro, que dica, você que mexe com valores altos, tem uma empresa de grande porte, que dicas que você daria para o empresário que está enrolado financeiramente? Como que ele ajusta? Eu sei que é difícil, né? Mas assim, de uma forma tão abstrata, sem entender o problema, mas se você tivesse que dar algumas dicas práticas agora para esse cara organizar a empresa dele, a vida pessoal dele, com uma boa administração, o que você falaria para essa pessoa? Primeira coisa que eu falaria para ele, existe na contabilidade o princípio da entidade, o que é da empresa, o que é da pessoa física, da pessoa física. Não mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. Então, ou seja, o pastor Bruno tem empresa de consultoria. O que recebe da empresa de consultoria é da empresa de consultoria. O que é do pastor Bruno é uma retirada que vem da empresa de consultoria. Muitos empresários misturam tudo. O pessoal que tira, coloca já como primeiro erro. Segundo erro é entender que o dinheiro do imposto não é dele. É verdade. Daí a César. Tem que César o que é de César. Tem que entregar o que é de César. Isso a gente fala assim, que é o preço final de venda. O que é preço final de venda? Custo da mercadoria, vamos falar assim, eu comprar e vender, que é o mais óbvio. Eu tenho o custo da mercadoria, eu tenho o imposto, mais margem de lucro, que é igual ao preço final de venda. Então é uma tríade. Custo, paguei R$100 em celular, vou pagar mais 40 de imposto, mas eu coloco minha margem de lucro. Sei lá, R$30. Vai ser o preço final de venda. A partir desse momento que você entende o que é o custo, imposto e margem de lucro, que é onde você ganha, que não é da pessoa física, é da empresa. Depois vai ter a sua porcentagem lá mensal para poder retirada. Aí começa o jogo de verdade. Porque você sabe o que você pode comprar. Por quê? No custo, ele vai e volta. Então eu comprei esse celular que vendi, eu vou pegar e vou comprar outro. Então é o giro que a gente fala do fluxo de caixa. E tem gente que entende que o custo ele não é do empresário, ele é da empresa, do dia a dia. Porque se você não tem estoque, você não vende. Então começa por aí. Se você não organiza dinheiro, você não tem prazo. Você não é um bom pagador. Então, a partir do momento que ele divide isso daí, ele começa a entender. Fala, não, para esse cliente eu posso vender, para esse aqui eu não posso vender. Porque ele vai ter a margem de lucro dele. A parte que é dele, de real do negócio. Não é aquele cara que vende 100 mil por mês, 200 mil por mês, e fala, não, 50 mil não é dele, não tem custo. Então, a primeira coisa que ele devia fazer um curso básico de finanças. Ponto de equilíbrio. O que é o ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio é quando a minha empresa se paga. Eu não tenho lucro, ela se paga. Mesmo eu tendo um estoque. Que é a maioria do que acontece com os caras que estão começando a empreender agora. E precisa ter esse... tem gente que já abre a empresa e já quer ter lucro no outro mês. E ela precisa criar esse ponto de equilíbrio, correto? Aí a gente volta daquela história sobre o business plan. A gente sabe que no começo o empresário ele não vai ter lucro. Ele vai acabar comendo uma parte, não pagando impostos, vendendo mais barato, abaixo do preço de custo. Porém, isso é um preço que se paga para aprender do negócio. Todo mundo tem esse preço, é o estágio, não tem como correr disso. Só que depois você pode parcelar o imposto. Depois você pode melhorar a sua margem de lucro. Mas se você não entender isso, você vai ficar correndo atrás do rabo a vida toda. Pode colocar 1 milhão que você vai gastar 2 milhões. Então, faça um curso, tem infinitos cursos aí de finanças. Entenda gratuito também. Ponto de equilíbrio, porque aí você já sabe onde eu posso ir. Então, peraí, se eu vender celular a R$100 e o meu imposto é 40, minha margem de lucro, aí você vai olhar pro seu competidor. Tudo bem, então o meu custo não está favorável para que eu faça a venda. Então, será que eu posso comprar, chegar pro fornecedor e falar assim, você me vende a R$100, mas se eu comprar 10 peças, você me faz a 90? Eu ganhei 10 aqui. Que eu posso negociar na minha margem de lucro ou melhorar meu preço de venda. Se eu tenho uma tríade, custo, imposto e margem de lucro, é igual a preço final de venda? Então eu tenho que mexer alguma ponta. Ou eu pago menos a minha mercadoria para sobrar mais margem de lucro, ou eu faço um planejamento tributário para pagar menos imposto, que é onde entra a parte da contabilidade, do diagnóstico como médico. E hoje eu acho que eu converso com muitos empresários, enfim, até a nível de igreja, eclesiástico. Hoje tem muitas pessoas que são formadas pela faculdade como contadoras, mas que não sabem o dia a dia de como sarar e olhar para o negócio do cara como se fosse dele e pensar, eu não quero só lucrar com a mensalidade mensal, eu vou dar uma solução para o empresário, né? Diminuindo o imposto para que ele possa aumentar sua margem de lucro. Isso, é isso mesmo. E uma das coisas que a gente fala assim, olha, não põe o dinheiro no bolso. O pessoal tem essa questão, eu vou economizar. Não, coloca o dinheiro na empresa, injeta na empresa. Por quê? Aonde você investe o seu tempo, ali está o seu resultado. E se o seu resultado é a sua empresa faz parte, é a planta de Salmos número 1, lá, que bem-aventurado, ali vai estar sua energia, ali vai estar a bênção de Deus. Amém. Quando você entende esse processo, é uma coisa mística, lógico. No decorrer do processo você vai ter obediência, você vai fazer coisas que estão fora do seu padrão, mas é como eu acabei de dizer, eu entreguei 82 e veio 3. Só que eu passei pelo básico ali, eu entendi o básico.
Então, sempre foi a minha função? Primeira coisa que eu respeitava, salário de funcionários, nunca atrasa. Isso é uma coisa que estava dentro do meu coração. Eu ficava duro, mas, entre aspas, sempre paguei os funcionários em dia. Sempre. Sempre. E eu sempre percebi que isso daí era uma coisa que fazia bem pra mim e as coisas voltavam. Eu percebo também que uma das coisas que sempre fez com que eu tivesse um resultado positivo naquilo que eu podia fazer é que eu sempre busquei um princípio que é bíblico. Salomão tinha isso em seu reinado, que eu tento aplicar naquilo que Deus tem me dado, mas dentro das minhas condições, é claro, que é o princípio da excelência. Eu acredito que quando a gente tem uma cultura de excelência naquilo que a gente faz, a gente também começa a ser agraciado por Deus, porque a excelência glorifica a Deus. A excelência engrandece o nome de Deus. Às vezes a gente fala que serve um Deus tão grande, tão poderoso, mas tudo que fizemos entregamos de forma relaxada. Sim. Seja construindo para o reino de Deus, ou seja a prestação de serviço da nossa empresa. Então eu acredito que o empresário que me ouve agora, o pastor que me ouve agora, aquilo que for confiado na sua mão, faça com excelência, porque quem é excelente, a Bíblia vai falar que quem é perito no que faz, sentará com os reis na mesa, né? Então, Salomão, o livro de Provérbios tem muitas dicas assim, e eu acredito que são dois princípios, um é a excelência e o outro é a proatividade, é você ser produtivo. Mas às vezes tem gente que joga mal e quer massagem. Ele é preguiçoso, Suelen, e ele não é excelente, ele é relaxado. Aí não tem como ter sucesso. Eu acredito que uma das fórmulas do sucesso, olhando de uma forma bem física, é excelência e proatividade com aquilo que você tem. Porque excelência não é você ter o melhor de tudo, mas é você entregar o melhor com aquilo que você pode. Então, não sei se faz sentido para isso, só se você tem alguma pergunta para o Leandro. A gente está caminhando já para a reta final, mas eu espero que essa conversa, tudo aquilo que a gente ainda vai falar, possa estar ajudando você aí na câmera. Não, eu acredito sim. Acredito que tá tudo muito legal, porque quando falamos daquilo que vivemos, né, e quando vivemos, né, baseado na palavra e numa visão que o Senhor nos entregou, nós estamos num caminho. E é o que o Leandro falou antes da água. A gente sabe qual é o resultado, mas nós estamos no processo. Eu pautei a palavra excelência, porque a palavra excelência, ela não é aplicada sobre grandes números ou grandes coisas ou coisas específicas. É uma palavra que precisa ser aplicada e praticada em todo o ambiente, em todo momento. O Leandro fez um comentário onde ele falou: eu pagava primeiro o dos funcionários e depois o meu. Isso entra no aspecto de você honrar. E a honra, a obediência, né, toda essa estrutura, ela gera um resultado que contabilmente nós não conseguimos, né, mensurar ou palpar. É muito espiritual, como você disse. Mas essa sua preocupação em honrar essas pessoas, você acredita que ela veio a partir de um ensinamento de igreja ou ela veio a partir do ensino genuíno mesmo de Deus, assim? Como que você me fala a respeito disso? Acredito que ela veio, não vou falar que veio da igreja, porque até então a gente vê na Bíblia, tem que andar correto com as nossas coisas, mas eu acho que foi na prática, do dia a dia. A impressão, assim, até mesmo assim, você pagando de coração duro, parece que era meio difícil. Eu tava com o dia, mas vou pagar, vou atrasar ou não. Você ia lá, aí que eu falo assim, não, o cara trabalhou. Embora, contudo, entretanto, nem todas as pessoas que trabalham com você merecem ser honradas. Vamos deixar esse viés aberto. Tem pessoas que vêm pra te sugar. São os preguiçosos e os relaxados. Tem. Mas partindo dessa vertente, eu acredito que a gente temos essa prioridade em colocar em primeiro lugar, assim, as pessoas que estão ali, dando a camisa com a gente. Porque hoje a gente tem um time aqui em Florianópolis que o time, se eu pegar todo mundo que tem aqui, não dá metade de São Paulo. Porque tá vivendo o mesmo ambiente, tá respirando o mesmo ar, tá organizando. E no detalhe que o senhor falou sobre excelência, a disciplina é fundamental. A disciplina, ela é fundamental. Ela é o alicerce do crescimento do empresário. Repete isso, que é muito forte. A disciplina, ela é fundamental. É o alicerce do crescimento do empresário. O empresário, ele não tem o direito de acordar na segunda-feira sem ter um planejamento semanal. O empresário não tem o direito de virar o mês sem ter pelo menos vislumbrar o planejamento do mês. O empresário não tem o direito de não começar o dia com uma rotina. Ele não tem esse direito. Porque isso é como se fosse uma regra para ser um empresário. Você não tem que almoçar todo dia?
Sim, Você não tem que tomar café todo dia? Você não Sim. tem que orar todo dia? sim. Você tem que ter uma visão. Quando eu falo visão, é a rotina. Porque senão você se perde. O que está focado hoje na empresa? Por exemplo, hoje. Hoje eu estou muito preocupado em 2 contratações. Poderia cair o mundo hoje. Mas 2 coisas tinham que acontecer. Essas contratações. Uma aconteceu e outra vai acontecer amanhã. Porque eu sabe que é uma prioridade. Então isso é uma disciplina. Ah, se chegar um cliente, mas o cliente pode esperar para amanhã. O cliente novo. Tudo bem que você vai ter um senso de filtro nisso daí. Mas no processo que nós estamos de crescimento, a disciplina, a rotina, ela te dá previsibilidade das coisas que irão acontecer. Então, assim, é muito genérico falar de cliente novo que está entrando e cliente que está chegando e, né, a gente tem aquele, vou atender todo mundo. Não. Nem todo mundo você pode atender. Isso depende do nível do cliente, tá? Nem todo cliente é permitível para tua carteira. Nem todo cliente está apto à sua rotina. Nem todo cliente está ali preparado para que você atenda. Então, hoje, já sei o tipo de cliente que eu posso atender. Qual é o formato do cliente que eu posso atender. Lógico, a gente fala de A a Z, que tem milhões de empresas no Brasil, milhões de ramos, milhões de segmentos, milhões de pessoas, mas nós somos nichados no e-commerce, porque todas as dores do e-commerce a gente tenta, e estamos aprendendo ainda, tanto é que no começo do podcast estava falando sobre o assunto. E quando você tem essa disciplina, quando vem por exemplo, quando chega um cliente que ele não está dentro da tua rotina, talvez você pode gastar uma energia que não vale a pena. Por mais que seja lucrativo, ela te consome mais calor, mais intensidade que tu poderia estar aplicando em outra coisa. Isso. É que nem você chegar na linha do McDonald's e falar, eu quero um Big Mac sem cebola. Você quebrou a linha de produção deles. E isso, linha de produção é disciplina, é rotina. Todo dia a mesma coisa com excelência, como você falando. Faço a tal ponto que eu fico excelente naquele ponto e cada dia eu fico melhor. Eu tenho uma frase comigo que é: o que você faz todo dia? É porque você vai se tornar bom nisso. Tem gente que fuma todo dia, tem gente que bebe todo dia, tem gente que vai pra balada todo dia, tem gente que trabalha todo dia, que empreende com vontade todo dia, que busca Deus com intensidade todo dia. O que você faz todo dia vai determinar no que você vai ser bom. E a pergunta que eu falo para esse pastor que está ouvindo, para esse líder: qual tem sido a sua rotina? Qual tem sido as tuas decisões diárias? Porque aquilo que você está decidindo todos os dias vai te levar para um caminho. O que você faz todos os dias vai determinar o quão bom você vai ser nisso que você está fazendo, né? Mas agora, Leandro, para nós finalizarmos esse podcast, esse nosso encontro, eu quero 2 temas e a gente finaliza. Claro. O primeiro é que agora no dia 24, me corrija se eu estiver errado na data, ou 25? 24 de novembro, para você que está em Florianópolis ou nas cidades aqui vizinhas, nós vamos ter, junto com o pastor Isaquiel, que está à frente desse trabalho, a nossa reunião de empreendedores, e o Leandro vai estar ministrando lá, falando lá para os empresários de Florianópolis sobre processos, produtos e pessoas. Confirma isso? Faz o convite. Faz um convite, fala um pouquinho daquilo que vai acontecer, como é que a pessoa faz para se inscrever, procura nossas redes sociais, nos procura aqui, comenta que a gente dá um jeito aqui de te achar no YouTube, mas para você estar junto conosco. Resumindo, não tem como você falar de empresa e não falar de pessoas, e não tem como você falar de pessoas e não falar de processos. Que pessoas são modeladas por processos. E se você hoje tem um padrão dentro da sua empresa, seja lá qual for, quando entra, quando senta, quando levanta, quando repete, porque são atos de repetição. Isso não está muito bem claro, isso não está muito bem legível, você não tem padronização, você não tem disciplina. Então a gente já entra num braço onde as empresas que não têm uma rotina na operação da empresa, ela não tem um padrão. Quando ela não tem um padrão, ela tá no jeitão, né? O jeito brasileiro, tá no femo. Faço de qualquer jeito. E tem a diferença do trabalho duro e do trabalho burro. Você tem essa diferença. Quando a pessoa não tem uma rotina, ela tem um trabalho burro. Isso interfere no impacto da empresa. Legal. Quando a pessoa não tem processos, se ela não tem processos, ela não tem um trabalho duro. E aí, automaticamente, isso impacta no produto. Então, quando nós criamos esse viés, ou iremos ministrar a palestra aberta, aí trazendo para o lado espiritual, a gente vai falar um pouco sobre José. Porque José teve a fase que ele sonhou, a fase que ele ficou na cisterna, a fase que ele foi para casa de Potifar, a casa que ele foi preso, e quando ele achava que ele ia ao fim, ele foi aonde? Pro palácio, governar. Só que depois da governança, ele administrou todo o Egito ali, sendo manancial por toda aquela circunvizinhança que tinha ali. Transbordou, na verdade. Transbordou. E eu falo que todo empresário tem as fases de José, desculpa que travou. Então a gente vai identificar onde o empresário tá. Ele tá sonhando, falando pros irmãos, o plano, fica quieto, guarda no teu coração, deixa maturar, para que os irmãos não venham. A fase de estar lá na caverna, na casa do
Potifar é a fato de administrar algo que já chama do seu propósito. Então ele governou um dos governadores, a casa dos governadores. Então, não entrega tudo para que o pessoal fique curioso para ouvir e receber lá. Da minha parte hoje, vou deixar hoje a Suelen falar alguma coisa e encerrar, que da minha parte eu saio daqui assim transbordando com tanto conhecimento. Às vezes tem pessoas que Deus traz para o nosso lado que a gente nem imagina que tem tanta capacidade, que eu sei que o Leandro se conectou para ajudar muitos empresários, né? Até se você for pastor e quiser aprender um pouco mais, levar, quem sabe, o Leandro aí para reunir com seus empresários. Tem muitos projetos aí novos chegando, ele, pastor Isaquiel, nossa igreja quer poder servir você também, e eu deixo esse convite para você que está acompanhando esse podcast. Suelen, vou deixar aí você dar os finalmente, o Leandro se despedir. Na minha parte, ó, beijo para você que está assistindo. Não esquece de curtir, comentar e se inscrever nesse canal. É como o pastor falou, né? A nossa preocupação aqui em estar servindo, em estar fazendo esse podcast é apresentando formas de serviço para contribuir com tudo aquilo que a sua igreja tem de potencial. Eu acho que essa é a parte mais importante. Como o pastor falou, o Leandro é uma pessoa que está servindo no núcleo dos empreendedores e nós cremos que isso gera um bênção, sim, para o reino também. Nós temos que ser pessoas saudáveis em todos os sentidos para estar propagando o evangelho e de pregar o evangelho. Então, eu consigo perceber Jesus em todas essas estruturas que o Leandro colocou. Eu consigo ver Jesus atuando em cada uma delas, né, com a mesma preocupação. Então, eu creio que, de alguma forma, isso foi muito viável para você que está nos assistindo, mas mais do que isso, talvez revelador, né? Então, talvez você não tinha tido essa preocupação de olhar para isso tudo, mas tenha essa preocupação. Busque-nos para te servir, para te ajudar, para te auxiliar. Nós vamos deixar, de alguma forma, né, as redes sociais aqui, para que você entre em contato com a gente, para que você queira estar nessa reunião do Núcleo dos Empreendedores, para você aprender mais. Hoje eu também estava com a voz assim, né? Me desculpem, mas foi muito gratificante, Leandro, como essa mesa tem sido valorosa e tem mostrado não só processos, não só serviços, mas como ela tem proporcionado também nós nos conhecermos, né? Percebermos a humanidade um do outro e aquilo que o céu tem para cada um. Então eu agradeço você, curte, comenta, compartilha, envia para alguém, entre em contato com a gente e eu vou deixar o Leandro se despedir. Eu queria finalizar esse podcast agradecendo o pastor, a Suelen, essa oportunidade, o céu, e usar a frase do pastor Adson Bello: o altar não deve nada para ninguém. Amém. Verdade. Amém. Nada para ninguém. Glória a Deus. Fica para reflexão de vocês. Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Não sei que hora que você está ouvindo esse podcast e que Deus te abençoe. Até a próxima. Até a próxima.